Oi, turma, tudo bem? Minuto Pro Ordem de hoje, falando sobre direitos humanos. Direitos humanos, vamos lembrar, nós temos o Sistema Universal, que é todo liderado pela ONU, né? E depois nós temos os sistemas regionais. Sistemas regionais, quais são? O Sistema Interamericano, o Sistema Europeu e o Sistema Africano. Nós temos esses três. Claro que para nós interessa muito mais o Sistema Interamericano, que aliás é assunto recorrente na OAB. Então, prova sim, prova não, aparece lá o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Falando dele, nós temos que tratar da Convenção Americana de Direitos Humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos, qual é? É o Pacto de São José da Costa Rica. Então vamos lá, vamos lembrar. Foi celebrada, Pacto de São José, foi celebrado em São José da Costa Rica em 22 de novembro de 1969. 1969 em São José da Costa Rica. Entrou em vigor para a Ordem Internacional em 1978, 18 de julho de 1978. Nesse momento, o Brasil ainda não ratificou. O Brasil veio a aderir ao Pacto de São José da Costa Rica em 1992, mais precisamente no dia 25 de setembro. Ele não ratificou, ele aderiu. Aproveitando, qual é a diferença entre ratificação e adesão? Ratificação ocorre quando o Estado participa do processo de elaboração do tratado desde o seu início, desde a negociação. A adesão, ela ocorre quando o país entra depois, quando não participou do processo de negociação. Então ele já pega o texto pronto, portanto ele faz a adesão. Foi isso que o Brasil fez em 1992. Entregou a sua carta de adesão e publicou um decreto promulgando o Pacto de São José da Costa Rica aqui no Brasil, então. E novamente, que entrou em vigor em 25 de setembro de 1992. Combinado? Esse pacto, ele tem vários dispositivos, mas eu chamo atenção para o capítulo 2 e para o capítulo 3. O capítulo 2 trata dos direitos civis e políticos, e o capítulo 3 ele discorre sobre o desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Quer dizer, ele não estabelece quais são os direitos econômicos, sociais e culturais, ele não coloca como algo taxativo. Ele coloca, o Pacto de São José coloca que os estados devem ter programas de desenvolvimento a respeito dos direitos econômicos, sociais e culturais, tá certo? Depois foi feito um protocolo adicional. Nesse protocolo adicional, a Convenção Americana de Direitos Humanos é um protocolo adicional para os direitos econômicos, sociais e culturais. E aí sim, existe uma descrição dos assuntos. E eles colocaram direito ao trabalho, direitos sindicais, direito à saúde, que é o que a gente está falando muito agora, meio ambiente, criança, idoso, deficiente, educação, né? Então aí só com o protocolo adicional é que foram estabelecidos os assuntos de direito econômico, sociais e culturais. No texto original, o que se estabeleceu era o compromisso com o desenvolvimento nesse setor. Esse sistema regional interamericano, ele conta com dois importantes órgãos. A Comissão de Direitos Humanos, a Comissão Internacional de Direitos Humanos, então a gente encontra a sigla CIDH, Comissão Internacional de Direitos Humanos, e a Corte Internacional de Direitos Humanos, tá? Comissão e Corte. Então são dois grandes órgãos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e esse é o principal órgão de direitos humanos da OEA, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão de fiscalização, um órgão de monitoramento dos estados. Ok, então a comissão, qual é a função da comissão? Qual é a competência? Ela tem competência consultiva, a comissão tem competência consultiva, quer dizer isso? Elabora pareceres. E é a comissão que recebe petições individuais. Então as pessoas que acham que os seus direitos foram lesados podem peticionar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Sim, petições individuais. E aí a comissão elabora relatórios.
dá pareceres. A comissão não julga casos, tá bom? Quem é que pode peticionar para a comissão? Comissão. Quem pode peticionar para a comissão? Os estados, as pessoas e as entidades não governamentais devidamente reconhecidas, tá bom? Ela é composta, a comissão, por 7 membros eleitos, 7 comissários, com um mandato de 4 anos, podendo ser renovados. 7 comissários eleitos por 4 anos, podendo haver recondução. Uma petição, para ser admitida pela comissão, deve observar os requisitos do artigo 46, que diz assim: para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 44 ou 45 seja admitida pela comissão, será necessário, alínea A, que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos. Então, esse é o primeiro requisito. Qual é o primeiro requisito? Esgotar todos os recursos internos do Estado. Só depois disso é que pode-se ter viabilidade numa petição para a comissão. Outro requisito, que seja apresentada dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Então, ele recorreu, foi notificado da decisão definitiva, permaneceu insatisfeito, tem 6 meses para peticionar. Então, ele esgotou os recursos internos, tem a decisão definitiva, tem 6 meses para peticionar. Que a matéria da petição ou comunicação não esteja pendente de outro processo de solução internacional. Então, não pode haver, não podemos falar aqui litispendência, porque nós estamos falando de duas jurisdições, né, distintas. Mas se o mesmo assunto estiver pendente em outro órgão de jurisdição internacional, então também não pode, tem que estar tramitando apenas na OEA. E por fim, a petição tem que conter nome, nacionalidade, profissão, domicílio, assinatura da pessoa ou pessoas e do representante legal da entidade que submeter a petição, ok? Então esses são os requisitos. Então vamos lá, vamos só repetindo rapidamente. Tenho que esgotar os recursos internos. Esgotados os recursos internos, de posse da notificação da decisão, que é irrecorrível, 6 meses para peticionar, né? Não pode o assunto estar pendente em outro processo internacional. E por fim, essa petição ela tem que conter todos os dados: nome, nacionalidade, ou seja, toda a qualificação. Quem está fazendo isso? Comissão. Comissão está recebendo o peticionamento individual. Vai avaliar. Se entender que existe viabilidade, vai repassar para a corte. E a Corte Internacional de Justiça, essa sim, tem competência consultiva e jurisdicional. A Corte tem competência consultiva e jurisdicional. Formada também por 7 juízes dos estados da Organização dos Estados Americanos, né? Então, 7 juízes do nosso continente, com um mandato de 6 anos, permitida a reeleição, tá bom? Somente os estados e a Comissão Internacional de Direitos Humanos é quem podem peticionar diretamente para a corte. Indivíduo não peticiona para a corte. Indivíduo peticiona para a comissão, tá bom? Tem exceção? Alguma exceção no tocante ao esgotamento dos recursos internos dos estados para que o indivíduo possa peticionar para a comissão? Tem. Em primeiro lugar, o estado não ter admitido julgamento, não ter admitido o caso para julgamento, né? Então, se o estado não admitiu o caso para julgamento, é uma exceção. Segundo, demora injustificada do estado em resolver a questão, que foi o que ocorreu com a Maria da Penha. Tá? A Maria da Penha tinha uma demora injustificada no processo dela, ela peticionou através de uma organização, peticionou para a OEA. E aí teve todo o desdobramento, que foi inclusive a recomendação para que o Brasil elaborasse uma lei que tratasse da violência doméstica e indenizasse a Maria da Penha. Então teve indenização e teve aí a Lei Maria da Penha, que veio justamente como uma recomendação da OEA, da Comissão de Direitos Humanos, tá bom? E assim, então, nós ficamos com esse assunto, que é de extrema importância e que, como eu disse, prova sim, prova não, aparece
Comissão de Direitos Humanos da OEA, Sistema Interamericano. Portanto, fica a dica para você faturar mais essa questão. Um grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.